Olá amigos, eu Rosalina Santos, estou aqui no meu canal para compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero meditar em João capítulo 14, mas antes eu quero falar de um entendimento que eu tive nesses últimos dias a respeito de caminho. É interessante que quando a gente pega uma estrada, se você vai viajar de Belo Horizonte para São Paulo, você tem que pegar uma estrada, você tem que pegar aquela BR, você tem que obedecer as regras que tem ali, pedágios, a velocidade. Você não pode pegar uma BR aí para viajar de Belo Horizonte para São Paulo, Belo Horizonte para Brasília, Belo Horizonte para Uberlândia e sair aí correndo a 300 km por hora. Não pode. A 200 km por hora. Você não pode. Naquela BR tem as placas, a sinalização te instruindo a quilometragem que você pode fazer por hora. 120 quilômetros, 80 quilômetros. Quando chega nos pedágios, você tem que parar, pagar ali a taxa do pedágio. E assim, tem outras regras. E esses dias eu tenho meditado exatamente sobre isso. Eu não posso pegar uma estrada. Nenhum motorista, eu não sou motorista, mas meu marido meu filho, não pode pegar uma estrada de Belo Horizonte para Uberlândia, por exemplo, e seguir aqui, e pegar aquela BR, seguir aquela BR e de repente tem ali um trevo, tem ali uma bifurcação, mais na frente tem os trevos, né, as rotatórias. E não pode sair entrando em qualquer outra estrada. Tem ali a bifurcação, tem também ali o trevo, né? Aquela rotatória. E aí tem a BR que segue, uma outra que segue para lá, outra para lá. Se eu tenho um alvo que é Belo Horizonte a Uberlândia, Belo Horizonte a São Paulo, Belo Horizonte a Brasília, eu tenho que seguir aquela BR. Eu não posso entrar em qualquer uma que dá na telha, senão não chego àquele destino que quando eu saí da minha casa eu determinei que eu iria para aquele lugar. Determinei, vou para Brasília ou vou para São Paulo. Se eu pegar qualquer uma estrada, eu não chego naquele lugar. E a nossa vida é da mesma forma. No Evangelho de João 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus já deu um conselho antes de não ficar triste, porque ele iria para o Pai, e para o lugar onde ele ia preparar um lugar para cada um, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Aí ele falou bem claro: e vós sabeis o caminho para onde vou. E Tomé respondeu: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Interessante que já tinha 3 anos e meio que aqueles homens estavam andando com Jesus. 3 anos e meio que aqueles homens estavam aprendendo. 3 anos e meio que aqueles homens viram milagres, viram curas, viram sinais tremendos. E aí um deles fala: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E um outro, lá no versículo 8, Filipe, diz para Jesus assim: mostra-nos o Pai.
Todos dois, 3 anos e meio andando com Jesus. E um fala, não sabemos o caminho, não sabemos para onde vais. E o outro fala, mostra-nos o Pai. Eu fico imaginando Jesus andando com esses homens. Ele era homem como eles. Ele não estava ali com a glória de Deus. A glória, a que eu falo glória de Deus, ele não estava ali como Deus, ele estava ali como homem. E ele já depois de anos ensinando, anos discipulando, e ele escuta aquelas 2 frases: mostra-nos o Pai e como sabemos o caminho. E o mundo hoje está gritando, mostra-nos o Pai. O mundo hoje está gritando, não sabemos o caminho. E muita gente não sabe o caminho. Tem pessoas que estão congregando, estão nas igrejas todos os dias, mas tem N motivos para estar ali, em busca de prosperidade, em busca de casamento, em busca de tudo. Mas ainda não entenderam o caminho como esses homens. Não entenderam quem é o caminho. E no versículo 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. E nós fomos colocados nele através do batismo. Pelo batismo nós fomos colocados em Jesus, pelo batismo nas águas, pela nossa fé. Nós recebemos, ouvimos o Evangelho e fomos colocados em Jesus pelo batismo, porque nós escolhemos o batismo, porque pela fé nas Escrituras, na palavra. E nós estamos nesse caminho. Mas como a BR para ir para Brasília, para ir para São Paulo, para ir para Uberlândia, como essa BR, Jesus é esse caminho. Nós estamos nele. Nesse caminho tem regras. Nesse caminho tem requer de nós obediência nas regras. Nós não podemos ultrapassar a velocidade. Nós não podemos andar nesse caminho da forma que nós queremos. O Pai tem regras e nós temos que obedecer. O Pai tem ensinamentos e nós temos que conhecer todos os ensinamentos para obedecê-los, para que possamos continuar nesse caminho. Os preceitos, as leis do reino, está nesse caminho que é Jesus. E nós somos salvos, estamos nesse caminho. Mas para nós permanecermos nesse caminho, é necessário que nós obedeçamos às regras. É necessário que nós prestamos atenção nos princípios, nos preceitos que esse caminho tem, para que nós não venhamos a desviar, a pegar uma bifurcação e entrar no caminho errado. E quantas vezes nós no caminho, mas as preocupações desse mundo, as regras, as ideologias, o sistema desse mundo, muitas vezes nos distrai e nós acabamos pegando uma bifurcação e pegamos uma rotatória e entramos no outro caminho. Existe aí uma frase aí no mundo que muitas vezes a gente ouve pessoas pregando na igreja: você merece ser feliz. A nossa felicidade é Jesus. Se nós estamos nele, andando nesse caminho, nós somos felizes. As lutas vêm. Ninguém vem nesse mundo para ficar isento das lutas. Lutas nós temos, mas nesse caminho nós temos o refrigério. Nesse caminho nós temos luz que ilumina os nossos passos. Nesse caminho nós temos o maná para nos alimentar. Então nós não precisamos ficar preocupado com as coisas que o mundo edita. Os ensinos do mundo é para quem está no mundo que não quer andar nesse caminho. Mas para nós que decidimos estar nesse caminho, nós precisamos estar firme, não ceder aos desejos da carne, não ceder às propostas que o mundo oferece, não ceder aos manjares que o mundo
oferece a nossa mesa todos os dias. Temos que ter muito cuidado. Fama, títulos, amizades, momentos de prazeres, momentos passageiros, tudo isso te desvia desse caminho. Então temos que vigiar, temos que estar vigilante o tempo todo. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para que possamos ter sensibilidade espiritual nessa caminhada, porque Jesus foi preparar o lugar e nós estamos nesse caminho, indo a esse lugar, indo a essa direção, rumo a Canaã. Então é preciso que nós tenhamos ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a voz do Senhor quando Ele falar, esse é o caminho, anda por ele, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, fica firme, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, olhando firmemente para Jesus. Precisamos vigiar o tempo todo. Em Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, nesse caminho, nós temos que vigiar para que não venhamos tropeçar, não venhamos cair, não venhamos pegar uma rotatória e pegar um caminho que sai fora do caminho que nós escolhemos trilhar, que é Jesus, estar em Jesus, caminhar ali, nesse caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus, eu sou o caminho, Jesus diz. Agora, a decisão de estar nesse caminho somos nós. A decisão de estar caminhando aí, com integridade, buscando ter uma vida íntegra. Não estar com os olhos nos manjares do mundo. Se os meus olhos estão nos manjares do mundo, eu não estou vigiando e não estou firmemente no caminho. Precisamos ter muita atenção. Nós temos as Escrituras que nos orientam, nos dá direção. Nós temos o Espírito Santo de Deus aqui conosco, nos guiando. Muitas vezes nós estamos prestes a pegar um atalho, a pegar uma outra estrada. O Espírito Santo nos fala, não entra, não vai, não entra por ali, ali não é o caminho. E Ele nos mostra, mas nós temos que estar conectados com o reino, para que possamos ouvir a voz do Espírito de Deus, nos dando a direção exata, a direção que nós precisamos. Amém? Então é fácil desviar. É muito fácil. Uma bifurcação, uma rotatória, uma distração numa rotatória. Aí quando assusta já está em outro caminho. Aí precisa fazer o retorno, precisa fazer voltar, fazer a conversão e voltar para o caminho. O caminho que nos conduz ao Pai é só Jesus. O mundo tem um ditado que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tem muitos caminhos, mas só um leva você e eu a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Amém? Até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus. Que a bondade de Deus te sustenta, você e sua família, em nome de Jesus.